Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. O ouvinte que já está acostumado com a gente deve estar achando estranho o que está acontecendo, que voz é essa? Bom, em primeiro lugar, não é o Marquinhos que está falando, é o João Miragaia. Estou um pouquinho rouco agora. Marquinhos, não se preocupem, ele não está participando hoje por questões profissionais, ele tem um curso preparatório que ele está fazendo, tem que fazer uma prova muito difícil, que exige muito estudo, ele pediu licença essa semana, com chance da semana que vem também. E aí, eu tô tocando isso aqui hoje com o nosso camarada Nelson Burd. Diz aí, Nelsinho. Mandar uma saudação especial ao nosso Gorenstein aí, que ele tenha um estudo muito forte aí, que ele possa passar nessa prova aí, que é importante para ele. E uma saudação para o João aí, que de repente ficou rouco por causa de algum jogo de futebol aí. O João, de repente, ficou vendo um jogo de futebol e se emocionou, gritou muito e ficou rouco. Não, é porque eu tô um pouquinho resfriado mesmo. Trabalhei muito ontem, preciso usar muita voz. Mas enfim, estamos nessa aí. Bom, beleza, Marquinhos, boa sorte aí nos seus estudos. E a gente hoje toca esse podcast aí, que vai ser pesado, porque aconteceu coisa muito importante essa semana. A gente vai falar menos de política da Knesset, vai falar mais de outros temas. Mas vamos começar aí no nosso bloco que virou tradicional, deixou de ser e voltou a ser agora, sobre a corona em Israel. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre esse bloco tradicional do corona, que já tinha deixado de ser tradicional, mas voltou a ser. A gente vai tentar falar principalmente sobre as novidades da semana, que envolvem menos política e mais temas relacionados a divulgações sobre a vacina e sobre a sua eficácia. Para não perder tempo, vamos entrar direto no levantamento feito pelo Ministério da Saúde israelense e divulgado essa semana. A gente, há 2 ou 3 semanas, no podcast, tinha apresentado dados preliminares sobre a eficácia da vacina Pfizer sobre a variante Delta. E essa semana, a gente tem dados mais robustos, ainda não são conclusivos, mas já são mais consistentes, e eles já estão dando base para o Ministério da Saúde trabalhar com a possibilidade de uma terceira dose da vacina. Foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde israelense um levantamento feito nas últimas 3 semanas sobre pessoas contaminadas que já tinham sido vacinadas depois da terceira dose. E esses dados mostram para a gente que as pessoas que tinham tomado as 2 doses em janeiro, elas têm 20 vezes mais chances de se contaminarem do que as pessoas que tomaram as 2 doses em fevereiro e 300 vezes mais chances de se contaminarem do que as pessoas que tinham tomado a segunda dose em maio. Ou seja, foram mais de 600 vacinados, contaminados, vacinados em janeiro, que foram contaminados pelo coronavírus agora, nas últimas 3 semanas, contra apenas 2 que tomaram a segunda dose em maio. Ou seja, essas pesquisas, esse levantamento mostra que a vacina Pfizer ela perde eficácia conforme o tempo. Então, eles mostram que, se bem a eficácia da vacina ela é de 94% para quem tomou ela em maio, para quem tomou ela em janeiro, ela já passa a ser de 40%. Ou seja, uma diminuição drástica, dramática na eficácia da vacina. Por outro lado, a eficácia da vacina contra sintomas graves, ela ainda está, para os vacinados em janeiro, em 91%. Ou seja, entre os contaminados em janeiro vacinados, entre os vacinados em janeiro que foram contaminados, 91% não desenvolveram sintomas ou não desenvolveram sintomas graves. Ou seja, a vacina ainda tem eficácia, ainda é importante e, na dúvida, tem que se vacinar. Essa foi a conclusão que o Ministério da Saúde chegou sobre essa perda de eficácia da vacinação. É uma perda relativa, porque a vacina serve basicamente para que as pessoas não morram, para que as pessoas não sejam hospitalizadas. A contaminação assintomática ou com sintomas leves, ela é muito menos importante. Agora, o que a gente está vendo é que existe uma tendência à diminuição dos anticorpos, o que pode fazer com que, no futuro bem próximo, o governo decida pela aplicação de uma terceira dose da vacina para os que foram vacinados entre janeiro e fevereiro. E aí, aproveitando essa onda, o Netanyahu fez um discurso essa semana, gravou um vídeo dizendo que conversou algumas vezes com o diretor-geral da Pfizer essa semana e com outros especialistas e que ele chegou à conclusão, ou seja, a conclusão não foi do diretor-geral da Pfizer nem desses especialistas, mas que o Netanyahu chegou à conclusão que Israel tem que vacinar o quanto antes as pessoas que tomaram a vacina há mais tempo, em especial os maiores de 60 anos, de uma terceira dose. Netanyahu não é cientista, ele não apresentou nenhum número, nem nenhuma pesquisa para basear essa conclusão. Ele só deu uma carteirada de ter conversado com o diretor-geral da Pfizer em Israel, mas enfim, não sei, na verdade, ele não precisou ser o de Israel ou o diretor-geral da Pfizer mundial, mas deu essa declaração, como se fosse um estadista, como se fosse um chefe de Estado, digamos assim, e aí forçou o Bennett
a dar uma declaração pública também ontem, dizendo que, por enquanto, o Estado não ia tomar nenhuma decisão dramática, que ia voltar o cartão verde a partir de semana que vem, que é o cartão que só permite que as pessoas entrem em eventos fechados se estiverem vacinadas ou se forem curadas pela corona. A partir de semana que vem vai voltar o cartão verde. Está entrando o cartão da felicidade, que a gente comentou na semana passada, que é um cartão para festas como casamentos, cerimônias de bar e bat mitzvah e outras festas. Cartão que, enfim, que dá uma série de... para não dar restrições, ele elabora uma série de recomendações e medidas que têm que ser tomadas em eventos de grande porte. E, a partir de semana que vem também, o máximo permitido em eventos fechados vai ser de 100 pessoas. Okay? Enfim, essas são as medidas que o governo tomou. O governo não vai fechar o aeroporto por enquanto, mas ele inclui outros 4 países, entre eles o Reino Unido, na lista de países para os quais está proibido viajar, a menos que você tenha uma permissão especial, e dos quais é proibido entrar em Israel se você sair desses países. Okay? É o Reino Unido, a Geórgia, e outros 2 países que eu não me lembro quais são, que se somam a Brasil, México, Rússia, Argentina, Índia, e outro que eu não me lembro também qual é. Enfim, Portugal e Espanha também tinha restrição. Espanha entrou, Portugal ainda não. Espanha é bem lembrado. A Espanha ficou proibida a partir do dia 22, a partir de ontem. Está gravando hoje no dia 23 de julho, sexta-feira de manhã. A partir de ontem a Espanha já estava, e a partir de hoje a Inglaterra, a Geórgia, esses outros 2 países também vão estar, se não me engano, as Ilhas Seychelles são um deles, também vão entrar nessa proibição. E aí, Nelson, você quer comentar sobre esse ponto aí? Olha, eu tomei a segunda dose no dia 12 de fevereiro, e aí eu ganhei um certificado que eu tinha ganho a segunda dose, e estava escrito ali na segunda dose que a vacina ela tem uma validade prévia até agosto, ou seja, a partir de agosto ela começava a reduzir a proteção. Qual seria a expectativa? Que até agosto todo mundo já estaria vacinado, então a vacina começa a diminuir a carga dela de anticorpos, no momento que o vírus já estaria mais ou menos que controlado. Qual é o problema? O problema são as variações. Realmente, o que aconteceu? Se a gente fizer um retrospecto, eles liberaram a obrigação da máscara em locais abertos, logo depois foram liberar também para não usar máscara em locais fechados. Isso durou uma semana, voltaram a obrigar máscara em locais fechados. E se vão obrigar, de novo, o passaporte verde para entrar a bares, restaurantes, locais fechados, cinema e etc., significa que, no momento que estava liberado para todo mundo, pessoas não vacinadas ou pessoas que, de repente, estavam vacinadas, mas traziam o vírus de modo assintomático e não fizeram teste, houve um sistema de contaminação. Fora pessoas que estavam indo e voltando do estrangeiro, estavam se contaminando no estrangeiro e trazendo a Israel novas variantes. Fazer um comentário pequeno sobre o que você falou. Sobre a questão da vacina, o prazo de 6 meses era porque a gente não tinha ainda registro suficiente de pessoas vacinadas quando a vacina começasse a ser aplicada em Israel, de quanto tempo duravam os anticorpos, né? Então, eles botaram um mínimo de 6 meses, mas estavam pensando já em renovar por 1 ano. Mas, como você bem comentou, as variantes diminuíram a eficácia da vacina e provavelmente esse prazo não vai ser estendido, ou tende a não ser estendido, vamos dizer assim. Sobre o aeroporto, bem que você lembrou, até agora o que a gente está vendo é que 10% das pessoas que estão sendo registradas como contaminadas em Israel, elas estão vindo do exterior, okay? Que é um número bastante alto. Não está 10% da população não está indo viajar. Por outro lado, o percentual de pessoas contaminadas entre todas as verificadas no aeroporto é de 1%, enquanto o percentual fora do aeroporto, ou seja, em todos os outros lugares que as pessoas estão sendo testadas, é de 1,7%. Isso me dá a ideia de que, como no aeroporto você testa todo mundo, né, você tem esse 1%, mas provavelmente tem muita gente que não está sendo testada e que está circulando por aí com o vírus, ok? E que tem que aumentar o teste, aumentar o exame, que é exatamente uma das promessas que o Bennett fez quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro. Resta ver se é o que vai acontecer, né? Enfim, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui nesse bloco. Alguma coisa mais a acrescentar, Nelson? Não, é isso mesmo. É aumentar o número de postos de testes e aumentar, de repente, o número de locais para as pessoas comprarem o teste ou fazerem o teste gratuitamente, porque as pessoas muitas vezes têm que cumprir uma quarentena quando chegam ao país e acabam desrespeitando, e foi nisso aí, em março do ano passado, que o vírus começou a se espalhar, e nisso aí, por agora também, que a variante Delta meio que se espalhou.
Pois é, e vale lembrar também que Israel está produzindo um teste rápido. Não, os laboratórios israelenses estão produzindo um teste rápido, que a ideia do governo é que até setembro ele saia e que as pessoas possam fazer o teste em casa todos os dias. Né? Você acorda, escova o dente, faz o teste, e se deu negativo, você vai para o trabalho, vai para a escola, e se não der, você fica em casa. Né? Se funcionar esse teste, se ele for acessível, o preço e tudo mais, provavelmente vai ser obrigatório, então talvez o Estado tenha que subsidiar, mas enfim, vai ser uma boa saída para poder liberar o país. Mas é isso, vamos passar para o nosso próximo bloco, que tem muita notícia quente essa semana, okay? Que a gente vai falar sobre temas relacionados à política, em específico, né, a polêmica reza no Monte do Templo, na Esplanada das Mesquitas, e a reforma da Kashrut, das leis alimentícias aqui em Israel, proposta pelo ministro das Questões Religiosas, Matan Kahana. Segue com a gente aí. Bom, pessoal, essa semana a gente teve a festividade de Tisha B'Av, dia 9 de Av, que é o dia mais triste do calendário judaico, que é o dia em que se recorda a destruição dos 2 templos sagrados. O primeiro em 576 antes da Era Comum, e o segundo no ano 70 depois da Era Comum, o primeiro pelos babilônios, o segundo pelos romanos, né, segundo a tradição judaica. Outras datas, outros eventos tristes aconteceram nessa data, como, por exemplo, a expulsão dos judeus da Península da Espanha, né, em 1492, mas o que se recorda, basicamente, é o dia da destruição dos 2 templos, né, segundo a tradição judaica, que aconteceu nessa data. Enfim, é um dia... O atentado da AMIA também aconteceu, né, na Argentina. Que, em 94. Isso. 94, é dia 18 de julho do calendário oficial, né? Exatamente, bem lembrado, né, do edifício da Comunidade Judaica de Buenos Aires. Enfim, e Tisha B'Av, dia 9 de Av, é um dia que as pessoas mais religiosas, né, ortodoxas em especial, jejuam, passam o dia inteiro sem comer, sem beber. É um dia que cai no verão, então é um jejum difícil de ser feito. As pessoas vão ao Muro das Lamentações, ao Kotel HaMaaravi, Muro Ocidental, né, choram e rezam, né? E esse ano, como enfim, ano passado não pôde acontecer com grandes contingentes por causa da corona, esse ano pôde acontecer com mais gente. As pessoas foram ao Kotel, foram ao muro, okay? E fizeram um pedido para o Estado para poderem rezar no Monte do Templo, okay? Ou na Esplanada das Mesquitas, para quem preferir, que é o lugar onde fica localizada a Mesquita de Al-Aqsa, a terceira mesquita mais sagrada para o Islã, o domo de ouro, né? O domo de ferro, domo da rocha, né? O domo de ferro que parte do Brasil, domo da rocha, que é a cúpula dourada, também um local sagrado para o Islã. E vale lembrar que, enfim, que a Mesquita de Al-Aqsa, a Esplanada das Mesquitas, é um lugar simbólico também para o nacionalismo palestino. Né? Tá aí o desenho do lugar, ele estampa o símbolo da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, né? Que é o braço armado do Fatah, que é o grupo que comanda a autoridade palestina, um braço armado que há muito tempo já não pratica atos terroristas, mas, enfim, está lá ainda simbolicamente, ainda existe na teoria. Mas enfim, e foi solicitado ao Estado para que judeus pudessem rezar. Óbvio, foi um pedido feito por grupos ligados ao sionismo religioso, não à ultra-ortodoxia, mas sim à ortodoxia sionista, do outro lado do muro, né, do outro lado do Kotel, do outro lado do Muro das Lamentações. E o Bennett, ele disse que não tinha sentido que Israel não desse liberdade de reza aos judeus em todas as regiões do Estado de Israel. Então pessoas foram rezar lá, ia dar confusão, porque essa reza ela é proibida, os judeus podem visitar o local, mas não podem rezar. O local, né, a Esplanada das Mesquitas, ela é administrada, do ponto de vista religioso e civil, pela Waqf jordaniana, que é uma instituição religiosa ligada à Jordânia. Foi um acordo feito pelo Estado de Israel com a monarquia jordaniana, ou jordana, né, depois da Guerra dos 6 Dias. Desde então, esse status é respeitado. Ele foi descumprido algumas poucas vezes durante esse tempo, mas em geral ele é respeitado. Ele foi alvo de polêmica algumas vezes, a última delas, nesse ano ainda, quando o príncipe da Jordânia foi impedido de entrar em Israel, né? E gerou uma crise diplomática com a Jordânia, mas a última das vezes que foi uma grande polêmica foi quando Israel tentou instalar detectores de metal para as entradas nas Esplanada das Mesquitas, que, enfim, para a entrada de judeus para visitação já existe detectores de metal, para a entrada de muçulmanos não existe. São várias entradas para muçulmanos, a principal delas pelo portão de Damasco. Né? Enfim, foi uma polêmica, porque a Jordânia tinha que autorizar isso, Israel fez isso de maneira unilateral, mas enfim, a situação estava seguindo tranquilamente, e Israel decidiu liberar a reza lá, sem consultar a Jordânia. A polícia proibiu, porque a determinação oficial não chegou, e aí, no momento, a reza foi proibida, e as pessoas que estavam lá sem poder rezar, decidiram cantar o hino de Israel, o Atikva, na Esplanada das Mesquitas, o que poderia incendiar tudo. O Bennett foi muito cobrado,
pela Jordânia, pelos Estados Unidos, por grupos israelenses também, que viram que ele podia estar acendendo fogos ali, né, sem nenhuma necessidade. E ele disse que a mensagem saiu errada, que o que ele queria dizer não era liberdade de reza, que o que ele queria dizer era liberdade de visitação. Todos os dias, 1.600 pessoas entram nas Esplanada das Mesquitas para visitar o lugar pelo bairro judaico, né, por uma entrada que tem, por uma escada que tem ali, que corta por dentro o Muro das Lamentações. Né? Enfim, o Bennett ele disse isso para não ter que voltar atrás para a declaração que ele deu uma desculpa esfarrapada, vamos ser sinceros. Né? Ele disse liberdade religiosa, ele disse que foi mal interpretado, foi mal entendido, foi uma mensagem enfim, o ministério do escritório do primeiro-ministro divulgou a mensagem de liberdade religiosa e depois disse, não foi isso, a mensagem saiu errada, era liberdade de visitação. Mas o Bennett, ao longo de toda a sua história política, ele defende a liberdade de reza na Esplanada das Mesquitas e, enfim, ele teve noção da responsabilidade agora sendo primeiro-ministro, mas não quis dizer que voltou atrás e quis dizer que teve um erro. Então ele optou pelo vexame menor. Não deixa de ser um vexame. Para mim, ele optou pelo vexame maior, porque todo mundo sabe todo mundo entendeu que ele voltou atrás, no final das contas, ele acabou mentindo para a população, né? Pelo menos essa é a minha interpretação do fato. Enfim, tinham deputados do seu partido ali, né? Rezando e cantando a Tikva na Esplanada das Mesquitas, e ficou uma situação meio complicada. Por sorte, não gerou nada pior, né? Não gerou uma crise com a Jordânia maior. A Jordânia ficou satisfeita com a resposta do Bennett, que voltou atrás. Enfim, e muita gente, eu escrevi no Twitter sobre isso, e teve gente que veio questionar, mas como é que pode que os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar e os judeus estão proibidos de rezar no lugar que é público? Enfim, esse ponto tem que ser esclarecido. O lugar não é público. O lugar é público, mas o lugar não pertence a Israel. O lugar é administrado pelo Waqf. Israel não pode tomar medidas unilaterais. Okay? E essa ideia de que os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar público, ela é uma falácia. Qualquer muçulmano que vai rezar nas proximidades do Kotel, do Muro das Lamentações, você não precisa nem cruzar ali a linha para estar exatamente dentro do Kotel. Okay? No primeiro Allahu Akbar que ele soltar, ele vai levar um tiro, okay? Porque vão achar que ele é terrorista. Porque você não pode rezar ali, né? É um lugar para os judeus. De fato, judeus não podem entrar sem kippah no Kotel. Então, um judeu secular não pode entrar sem kippah, como se o Kotel fosse uma sinagoga. Mulheres judias não podem entrar sem saia. Se elas vão sem saia, são distribuídos panos ali para elas colocarem, para elas se vestirem de maneira, tanto nas pernas para cobrir o short ou a calça, quanto nos ombros para elas estarem vestidas de maneira modesta. Ou seja, tem ali uma determinação do rabinato que diz, inclusive, tem o código de vestimenta. Nenhum cristão, nenhum muçulmano vai poder rezar naquela região. É uma ilusão pensar que só os judeus não têm liberdade de culto. Né? E a determinação que dá para o Waqf, a liberdade de decidir, né? A autoridade para decidir quem pode rezar e quem não pode, foi dada por Israel. Né? Israel deu essa determinação, Israel concordou, Moshe Dayan, depois de chegar 6 dias, concordou com isso. Então não existe nenhuma perseguição a judeus, nem existe nenhuma determinação que só os judeus é proibido. Na verdade, essa proibição enfim, ela se estende a lugares religiosos de maneira geral. Não vamos confundir as coisas, ok? Isso que a gente não está, como é que a gente não está? Como o Santo Sepulcro, ele é administrado e dividido internamente entre os gregos ortodoxos, entre católicos apostólicos romanos, e é dentro da cidade velha de Jerusalém, e isso é administrado também por esses comandos religiosos, digamos assim como na área onde ficam as mesquitas também, a administração da Jordânia, como tu falaste muito bem. Eu só quero acrescentar um pequeno detalhe, que esse pedido religioso ele tem um fundo político, não apenas pelo partido do Bennett, tu disse que tinha alguns deputados do partido do Bennett, mas pelo partido que hoje está na oposição, o que é o partido do sionismo religioso, que eles querem ver o circo pegar fogo, eles querem jogar armadilhas para que o governo do Bennett, que tem apenas 61 cadeiras, caia o mais rápido possível. Essas armadilhas tentando estourar o governo do Bennett, que é formado desde o movimento islâmico até um partido da direita religiosa, que é o partido do Bennett, qualquer foco de incêndio, a gente vai ter modos diferentes de apagar esse incêndio e aí o governo pode cair. Pois é, e além disso, é importante a gente dizer que os partidos ultra-ortodoxos, eles não pleiteiam rezar na Esplanada das Mesquitas. Ao contrário, quando está entrando pela parte do bairro judaico, tem uma plaquinha escrita em hebraico e em inglês dizendo que a reza é proibida pela lei religiosa, a reza na Esplanada das Mesquitas, porque eles alegam que ninguém sabe onde ficava o salão, que é o Kodesh HaKodeshim, o sagrado dos sagrados,
onde só o sumo sacerdote podia entrar em Yom Kippur. Ele era preparado para isso. E a entrada livremente por lá faz com que a gente infrinja uma lei do templo, que é estar circulando por um lugar que a gente não podia estar circulando. Então, eles proíbem a entrada. Obviamente que eles não têm autoridade para proibir isso legalmente, então eles fazem uma proibição simbólica e eles não pleiteiam isso. E o que está acontecendo, como você disse bem, que o sionismo religioso e outros setores, incluindo gente do partido do Bennett, estão reivindicando a reza numa festividade que não tinha nada de nacionalista, né? O Tisha B'Av, o dia 9 de Av, era uma data que ainda não tinham metido ingredientes nacionalistas, modernos pelo menos, nele, né? Estão metendo isso, cantaram o Atikva, que é o hino de Israel, enfim, e estão transformando ele em disputa. E vale lembrar que ao longo de toda a história não houve essa reivindicação de judeus para rezarem na esplanada das mesquitas, salvo grupos ultra-radicais. Que essa guerra que estão fazendo agora é uma guerra enfim, que é o que mostra que enfim, que eles estão conseguindo expandir essa narrativa e conseguir levar umas pessoas que não são ortodoxas, que são tradicionalistas ou que são até seculares, que para apoiar essa narrativa como elemento da narrativa sionista da direita atual, que é que a gente tem que ter o direito de rezar lá, como se isso fosse um argumento liberal, né? Como de fato ele não é. Ele é um argumento colonialista, ele é um argumento que quer se apropriar de uma região que o próprio Estado de Israel reconheceu que quem tem autonomia sobre ele é o Waqf jordaniano. Então, enfim, é um sucesso, na verdade, é um êxito, né, do judaísmo messiânico, nacionalista ortodoxo, né, das correntes mais radicais dele, de conseguir convencer, de conseguir trazer para sua narrativa, inclusive, grupos seculares. E que é muito perigoso, porque você mexe numa comédia abelha aí, que a gente não sabe como é que vai terminar se você não freia ele. Por sorte, o Bennett freou, né? Espero que siga freando com o passar do tempo, que enfraqueça esses grupos, porque realmente esse é um caso muito perigoso. O dia que Israel resolver exercer soberania sobre o monte do templo, a gente vai ter um problema muito sério aqui. E porque, exatamente como tu falaste, esses grupos radicais, eles usam o pano de fundo, a religião, mas a questão é política e diplomática. E os caras, quem está arquitetando isso aí sabe disso, obviamente. A priori, tentar derrubar esse atual governo que está aí. Num segundo momento, tentar um sonho que traria, por exemplo, essa amizade que Israel tem hoje com a Liga Árabe, essa amizade que Israel tem com países árabes muçulmanos, desde 79 com o Egito, desde 94 com a Jordânia. Se Israel toma de assalto a questão do Monte do Templo, isso aí traria uma dor de cabeça desgraçada, não apenas com os atuais inimigos de Israel que ameaçam a existência de Israel, mas com amigos que foram conquistados durante todos esses anos, até os Emirados Árabes. Isso aí, vamos então passar para a nossa próxima notícia desse mesmo bloco, que é a reforma da Kashrut. Okay? Kashrut, para quem não sabe, é a lei religiosa que diz respeito a questões alimentares, né? A mesma que proíbe o consumo de carne de porco, de frutos do mar, a mistura de carne com leite, etc. Mas o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com o nosso podcast? O que isso tem a ver com Israel? Bom, a Kashrut em Israel, né, as leis religiosas, elas são controladas pelo rabinato, que é uma instituição pública. Okay? E a Kashrut não é o que eu faço na minha casa, mas o que eu compro no supermercado, ou restaurante onde eu como, ou, por exemplo, a comida que eu como em refeitórios públicos. Né? Kashrut foi um dos temas estabelecidos pelo Ben-Gurion, Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, antes mesmo dele ser primeiro-ministro, com o partido Agudat Israel, que era o partido dos judeus ultra-ortodoxos racídicos, em troca do apoio deles, ou pelo menos de uma não oposição explícita à criação do Estado de Israel, em 1947, eles trocaram umas cartas, e uma delas foi, por exemplo, uma carta do status quo, em que o Ben-Gurion se compromete a se esforçar para que os refeitórios públicos tenham comida kasher, e a partir dessa determinação não legal, né, se estabeleceu, com o passar do tempo, que o rabinato ia ser responsável por determinar questões de kashrut em Israel. O Ben-Gurion, ele foi a favor dessa determinação, okay? Não só por questões políticas, mas também porque o Ben-Gurion ele acreditava, primeiro que o Ben-Gurion não era nenhum liberal, ele não achava que tinha que ter concorrência, ele achava o contrário, que se você permite a kashrut, um grupo vai dizer que esse selo não vale, esse selo de kashrut, um grupo de ortodoxos vai dizer que essa kashrut desse rabino não vale, que a que vale é a minha, ia aumentar o preço e que no final das contas ia ter uma descentralização e a comida ia ficar cara, como a comida kasher é cara fora de Israel. Ele diz o seguinte: se a gente estabelecer um selo de kashrut local, estatal, a gente pode estabelecer que vai ser cobrado o preço de custo e a comida kasher em Israel não vai ser cara. Okay?
Então a ideia do Ben-Gurion era que o Estado controlasse a kashrut, que ele tivesse isso nas mãos dele também, que ele pudesse estabelecer que não ia ser cobrado um preço adicional e que a comida ia ser mais barata e que todo mundo ia poder ter acesso, e que o cidadão ia poder usufruir disso. A ideia do Ben-Gurion não funcionou por uns anos. Com o passar do tempo, o Estado se tornou um Estado um pouco mais liberal e aí atualmente você permite outros selos de kashrut no Estado, okay? Mas esses outros selos de kashrut, eles não têm validade legal, ou seja, você pode botar um selo de kashrut desde que você tenha um selo de kashrut do rabinato também. Se você não tem o selo de kashrut do rabinato e você tem um restaurante, por exemplo, você não pode estampar a palavra kasher na porta do seu restaurante, nem no cardápio, nem em nenhum lugar. O monopólio do uso da palavra kasher em estabelecimentos comerciais e em produtos alimentícios, ele pertence ao rabinato. Então, tem ortodoxos que não estão nem aí, que eles exigem não que não estão nem aí para o rabinato, mas que eles exigem o símbolo de kashrut do rabino deles. E tudo bem, o rabino deles põe, mas eles também têm que botar o da ortodoxia. E o que isso gera? Isso gera que a comida fique mais cara. Né? A kashrut, no fim das contas, ela gera um aumento no preço. Porque, por exemplo, se eu sirvo no meu restaurante, se eu tivesse um restaurante, comida kasher, mas eu não quero pagar o rabinato pela fiscalização, eu não posso usar a palavra kasher, embora a comida que eu sirva seja kasher. Né? E aí, se eu não posso botar comida kasher, muita gente não vai comer no meu estabelecimento, porque atualmente, segundo uma pesquisa feita pelo Haaretz em 2018, 62% da população israelense cumpre de alguma maneira a kashrut, 45% de forma completa e 17% ao menos parcialmente. Por exemplo, eu não misturo carne com leite, mas eu como carne não kasher. Né? Ou eu não como carne não kasher, mas misturo com leite. Né? Enfim, que para um ortodoxo não seria kashrut, mas para efeitos práticos isso vale de alguma maneira. Enfim, o ministro das questões religiosas, Matan Kahana, do partido Yamina, do partido do Bennett, que é um cara ortodoxo, um cara do sionismo religioso, né? Ele propôs uma reforma da kashrut, querendo liberalizar a questão. Diz o seguinte: eu quero tirar do rabinato o monopólio sobre a kashrut, ou seja, qualquer um pode ter um selo de kashrut, okay? E cabe ao rabinato somente a fiscalização. Okay? E a gente vai poder estabelecer a kashrut em 3 níveis. Então, se eu quero kashrut meadrin, que é uma kashrut, por exemplo, que não permite que você tenha brócolis comprado em regiões A, B e C, porque dentro do brócolis pode ter um bichinho muito pequenininho, se você comer ele não é kasher, então eles definem que esse brócolis que vem dessa colheita tal, importada da Jordânia, não vale. Né? Kashrut meadrin, por exemplo, é um nível. Então a gente vai estabelecer aqui 3 níveis, okay? E cabe ao rabinato fiscalizar o que é bom para o consumidor, porque ele pode escolher qual nível que ele quer. Se eu aceito o mais baixo, está tudo bem, e o mais baixo pode ter uma fiscalização mais barata, okay? E tudo mais, né? Então está tudo bem. Obviamente que essa reforma não ia atingir a fiscalização de kashrut que não obedecem à ortodoxia, então o judaísmo reformista, o judaísmo conservador iam ficar de fora dessa reforma de qualquer maneira. Quem quer botar a placa de kashrut no seu estabelecimento sem fiscalização do rabinato também não vai poder. Okay? O que acontece no final das contas é que o Matan Kahana acha que você liberando a concorrência, você tende a baratear o preço, uma vez que você acaba com o monopólio, que é uma máxima, né, dos liberais, eles acreditam nisso, que às vezes funciona, às vezes não. Na telefonia aqui já funcionou, em outros aspectos não funcionou tanto assim. E, enfim, isso desagradou muito o rabinato, okay? E praticamente todas as correntes ortodoxas do país. Né? Pelo menos acho que se manifestaram até agora. Em 2015, o Procurador-Geral do Estado ele recomendou que os estabelecimentos pudessem se dizer kasher sem selo oficial, e a Suprema Corte vetou, disse que a lei em Israel hoje não permite isso, ou seja, a Suprema Corte vetou uma reforma que não passasse pelo rabinato, né? Enfim, e agora essa reforma ela pode permitir. Agora, como é que essa reforma ia se dar? Ele quer incluir essa reforma no Hok HaEsderim, né, na lei da regularização, que é uma lei que ela é acoplada ao orçamento, ou seja, ela tem que ser aprovada junto do orçamento. Okay? Então, ele não ia meter uma lei própria, ele não quer passar uma lei própria só sobre isso, ele quer colocar isso numa lei relacionada ao orçamento, então isso está sendo feito em conjunto com o Ministério das Finanças, e não precisa nem gastar saliva para dizer que o Lieberman está muito a favor dessa proposta, ele quer, quanto mais poder você tira da ortodoxia para o Lieberman, melhor, então o Ministério das Finanças está apoiando isso, okay? Só que essa lei tem algumas dificuldades. Né? Primeiro que é o tempo, o orçamento só vai ser aprovado em novembro, e essa lei só seria colocada em prática daqui a mais de um ano, né? Seria um problema, porque, enfim, até lá o governo pode cair, podem aprovar uma outra lei, podem fazer, enfim, que muitas coisas aconteçam, então esse é um problema. Segundo, são os custos dessa lei. Essa lei, se ela entrar em prática, muita gente vai ficar desempregada, muita gente que trabalha no rabinato, né?
vai ficar desempregada, em especial o cargo de masguirim, que são as pessoas que fiscalizam a kashrut da carne, né? Enfim, que é uma kashrut cara, eu já vou falar disso. E a terceira, obviamente, é a rejeição dos ultra-ortodoxos e de grande parte dos ortodoxos a essa lei. Agora, quanto isso ia diminuir, né? Quanto isso ia ser? Então vamos entrar em números. Atualmente, o mercado da kashrut, ele movimenta cerca de $1 bilhão por ano em Israel. E a fiscalização do rabinato, ela não movimenta muito dinheiro. A fiscalização do rabinato, ela movimenta entre centenas de shekel a poucos milhares, a 6, 7 mil por ano, para o selo do kashrut. O selo não é uma coisa muito cara. Os estabelecimentos comerciais podem lidar com o selo de kashrut sem problema. O dinheiro maior vem para os produtos kasher, né, para a fiscalização dos produtos kasher, quanto dinheiro é investido para os produtos, porque o restaurante ele não paga só pelo selo no restaurante, ele paga também pelo selo que o leite dele, que ele compra para vender, ou do queijo, né, que ele está vendendo, ele também tem um valor agregado, né, de kashrut, e especialmente os estabelecimentos relacionados à carne, eles pagam um valor agregado pelo masguia, que é o funcionário que ele fiscaliza a kashrut da carne. Hein? E esse cara tem que estar todos os dias para ver se não entra produto à base de leite no estabelecimento, para ver se não entra produto de carne não kasher no estabelecimento e tudo mais. Muitas vezes esse funcionário ele acaba sendo funcionário do próprio restaurante. Ele é um empregado que ele é pago pelo rabinato, okay? Mas o valor que você paga para o rabinato pode ser maior que o valor que você pagaria para um funcionário. E esse trabalhador tem muitas queixas dos empregadores, que ele nem sempre aparece para trabalhar, você nem sempre pode contar com ele, ele não faz exatamente o que o empregador pede, porque o empregador não pode demitir esse funcionário, ele pode fazer queixa, pedir para trocar, mas ele não pode entrevistar, não pode escolher o próximo que vem, enfim. Ele tem um custo alto também para o empregador. E essa reforma está apostando que o fim do masguiar, né, que a concorrência pode diminuir o custo, okay? Mas que também pode gerar uma onda de demissões em massa aí, e que vai ser um problema para o Estado e para a economia do Estado. Okay? Enfim, Zé e Nelson, o que você pensa dessa reforma? Primeiramente, eu queria relembrar o caso do Falafel Teimanim, o falafel dos irmãos gêmeos, na fronteira entre Ramat Gan e Givatayim, próximo a Tel Aviv, que foi o primeiro lugar que disse: nossa comida é kasher, mas nós não vamos pagar mais para ter o selo kasher, e aí a gente vai diminuir o preço do nosso falafel, do nosso sanduíche típico. Esse foi um caso que ganhou relevância nacional, ganhou espaço na mídia e ganhou apoio, inclusive, de políticos, como a própria Meirav Michaeli, que hoje é do Partido Trabalhista, que hoje é ministra dos Transportes. Na questão, realmente, a gente vê restaurantes que resolvem abrir aos sábados e aí não podem ter o selo kasher porque abrem no Shabat, ou restaurantes que a comida é kasher, o cardápio é kasher, mas eles não querem aumentar o preço do seu cardápio porque não querem pagar o valor para ganhar o selo, o valor do masguia, que faz a fiscalização. Eles falam, nosso cardápio é kasher, mas nós não temos o selo. Eles fazem uma pesquisa rápida com os clientes e acabam pegando. Na teoria, por exemplo, a gente tem uma empresa muito grande aqui em Israel chamada Osem, que produz o bamba, que é o salgadinho de amendoim muito famoso aqui, produz o shkidei marak, que é aquele biscoitinho que vai na sopa, dentre outros produtos, o bisli também, que é outro salgadinho, outro biscoito muito famoso aqui no país. A Osem usava o selo do rabinato, não do rabinato central, mas do rabinato da cidade de Arad, onde era perto de uma fábrica grande que eles têm. Então, pouco a pouco, eles tentavam quebrar esse monopólio através, valorizando outros rabinatos menores ou valorizando outros selos para o custo ser menor. Tem uma questão econômica aí muito forte. Tu trouxeste um dado interessante que é pelo outro lado. Tem gente que reclama que não quer pagar para o rabinato e quer tirar a força do rabinato nessa questão da kashrut. Por outro lado, se quebrar o monopólio, muita gente pode ficar desempregada. Então a gente tem esse dilema e mais um dilema aí que precisa... mais uma dor de cabeça para o atual governo. Outra coisa também, colocar essa lei separada daria um debate muito grande dentro do governo e poderia derrubar o governo. Se botar dentro da lei do orçamento, isso aí pode, através de outros acordos, no orçamento vai um pouco para ti, um pouco para mim, o orçamento é mais fácil de negociar com todas as correntes. Pois é, vale lembrar também que o rabinato de Arad, como todos os rabinatos municipais, ele está ligado ao rabinato central também, ele precisa de uma autorização para funcionar. Porque a OSEM tinha um acordo com eles de um desconto, porque eles ganhavam muito dinheiro com a fiscalização da OSEM.
Mas eles tentavam manobrar. É interessante como essas medidas mais liberais, elas esbarram justamente na direita, né? Não na esquerda em Israel. Mas enfim, vamos deixar isso para um outro debate, ok? E a gente vai passar agora para o nosso próximo bloco, um bloco que a gente vai falar sobre questões internacionais, em especial o caso muito quente essa semana, que foi a descoberta do sistema de espionagem da Pegasus, né? Que teve, enfim, a descoberta de 50 mil civis, entre jornalistas, ativistas de direitos humanos e políticos de 10 países do mundo, feita de maneira aparentemente ilegal pelo software Pegasus, produzida pela empresa de cibersegurança israelense NSO. Fica aí com a gente no nosso próximo bloco. É isso, pessoal. Voltamos aí no nosso terceiro bloco, ok? Sobre questões internacionais e internas ao mesmo tempo, né? Vamos começar pela questão que movimentou o mundo inteiro essa semana, que segundo o Edward Snowden, né, que foi o espião que dizem que entregou os dados da CIA, vai ser o caso do ano, né, mundialmente falando, que é o caso da espionagem ilegal da empresa israelense NSO, do software Pegasus, em vários países do mundo. Enfim, essa semana foi divulgado por um trabalho feito por 17 órgãos de comunicação, meios de comunicação e mais de 80 jornalistas do mundo inteiro que divulgaram que, mais ou menos, são números preliminares, talvez seja muito maior, 50 mil pessoas, entre elas políticos, ativistas de direitos humanos e jornalistas, estão sendo espionados, né, através do software Pegasus, da empresa israelense de cibersegurança, pelos seus governos, né, com quem Israel negocia, com quem a empresa negocia esse software. Né? Pessoas que, enfim, que não são criminosos, pessoas que não são, pelo menos essas que foram descobertas, né, esses números que estão aparecendo, que não são criminosos, que não estão fazendo nada ilegal, estão sendo, enfim, espionados por fazer oposição aos governos ou aos regimes dos países onde vivem. E isso é uma super polêmica, okay? Que envolve o mundo da cybertecnologia, e a gente vai tentar aqui passar umas informações. Eu li bastante sobre esse tema essa semana, escutei no rádio também, vi televisão. Um dos jornalistas que participou dessa investigação é o jornalista Amitai Ziv, do jornal The Marker, que é um jornal que ele é um jornal de economia ligado ao Haaretz, né? O Amitai Ziv, ele participou de 2 podcasts essa semana, deu entrevistas no rádio, e escreveu um artigo muito legal, okay? Eu não vou me focar nas fontes que apareceram em inglês e em português, vou focar nessa que ele escreveu em hebraico, okay? que tem muito a ver com Israel também, com a participação de Israel nessa negociação, e depois o Nelson pode agregar o que ele achar mais importante. Eu vou dar aqui um resumo sobre o artigo dele, sobre as informações que eu recolhi, depois vou, obviamente, dar minha interpretação da situação. A NSO é uma empresa de cibersegurança com sede em Herzliya, na região metropolitana de Tel Aviv, okay? Que já tinha se metido numa polêmica sobre espionagem ilegal. Em 2019, foi acusado de invadir contas de WhatsApp. O WhatsApp teve que reconfigurar esse sistema de segurança depois que a NSO, através do mesmo software Pegasus, tenha invadido contas de WhatsApp de pessoas aleatórias no mundo, não de aleatórias, de civis, né, no mundo. Okay? Dessa vez, como a gente comentou, eles estão sendo acusados de fornecer esse software que espionou de maneira ilegal 50 mil pessoas de 10 países. México, Azerbaijão, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita, Hungria, Índia, Cazaquistão e Ruanda. Okay? Qual é a diferença desse software, desse Pegasus, para outros softwares que existem? A maioria dos softwares de cibersegurança, esses de espionagem, eles projetam um link que a pessoa que vai ser espionada precisa clicar nesse link. Né? Então, as maneiras mais avançadas que existiam até o Pegasus era de que você tinha que, enfim, eles faziam uma pesquisa com o teu algoritmo, viam um tema que te interessava, aí ele aparecia na tua timeline, faça o teste para ver para que time de futebol você devia torcer. Ou que personagem você seria no Game of Thrones, esse tipo de coisa. Você ia lá, no clique que você dava, você automaticamente estava autorizando o software a entrar e acessar dados do teu telefone, gravar conversas, ter acesso ao teu WhatsApp, ao teu Telegram, as mensagens SMS e tudo mais, ao teu e-mail e o que seja. Okay? Assim funciona a maioria desses softwares. Qual é a diferença do Pegasus para eles? O Pegasus, ele não precisa que você dê nenhum clique no teu telefone. Só o fato dele ter o teu número, dele conhecer o teu número de celular, ele já automaticamente acessa os teus dados, grava conversas, tem acesso às suas redes sociais, aos teus aplicativos de mensagem, a tudo que tem no teu celular, teu e-mail e tudo mais. Essa é a grande inovação. Né? Que para uma empresa privada, que para um aplicativo, para um software que não é governamental, que não é da CIA, nem do Mossad, nem de nenhum desses órgãos de inteligência,
pertencente a governos, a países, né, estados, é um programa muito avançado, né, que, de fato, nem países com cyber relativamente desenvolvido conseguiram desenvolver softwares nesse nível. Enfim, o Pegasus ele é uma das empresas de cibersegurança israelense com destaque no mercado, né, é um dos softwares, né, a NSO é uma das empresas, uma empresa que não está passando por uma situação econômica favorável desde o início da pandemia, e que alega vender seus produtos somente para causas relacionadas à segurança nacional, que significa prender, né, e evitar crimes de terrorismo ou outros tipos de crime. Eles alegam ter ajudado a prender milhares de pedófilos e divulgadores de pornografia infantil, né, e crimes de roubo de cartão de crédito e tudo mais ao redor do mundo, além de evitar atos terroristas. Mas os países que compram, eles podem ter definições de terrorismo diferentes do que a NSO diz que eles são, né? Enfim, a NSO se defende dizendo que eles negociam com 45 países do mundo, mas que rejeitaram vender para outros 90, que eles só negociam com governos, que eles não negociam com outras empresas. O problema é que esses 45 países, enfim, pelo que a gente está vendo aí, têm regimes bastante controversos, né? Quase todos eles são ditaduras, e os que não são ditaduras são famosos, como o México, por exemplo, por violações a direitos humanos. O caso famoso do México foi um padre mexicano que foi espionado em 1917 com a própria ajuda da Pegasus, né? Foi descoberto isso, por ser um opositor ao governo. Enfim, agora qual é a parte que toca Israel e onde entra a pesquisa do Amitai Ziv e o artigo que ele escreveu? O Amitai Ziv, ele pesquisou as visitas do Netanyahu a esses países e as visitas de membros desses países a Israel, e ele descobriu que em 6 desses 10 países houve visitas ou do Netanyahu a esses países, ou desses países a Israel, entre 1916 e 1919. E onde não houve visita oficial, houve visitas 2000. como? 2016, 2019. Desculpa, 2016, 2019. E onde não houve visitas oficiais, houve visitas secretas, como a gente divulgou, inclusive, nesse podcast, né, que aconteceu, que foi descoberto no ano passado, uma visita do Netanyahu na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um dos compradores. Ou visitas de outros membros do governo para esses países, né? Então, em Ruanda, nos Emirados Árabes, na Índia, enfim, no Cazaquistão, ou no México, por exemplo, houve visitas de Netanyahu, e Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, são países que já fez acordo agora há pouco tempo, né? E as visitas também aconteceram de membros de alto escalão, ou deles para cá, ou de lá para cá, que mostra que, enfim, que ele foi atrás e viu que tinham membros de empresas cyber acompanhando as delegações israelenses, né? As delegações israelenses que visitam esses países alegam que eles levam pessoas relacionadas à tecnologia, principalmente à agricultura e desenvolvimento de uso de água nas suas delegações para melhorar os acordos comerciais e, enfim, as relações entre os países e para ajudar o desenvolvimento desses países, quando, na verdade, alguns vão transvestidos de especialistas de água e são empresários do membro da área da cibersegurança. E assim a NSO pôde ofertar seus produtos a esses países e eles foram vendidos. Isso, por enquanto, não existem provas concretas, mas já existem evidências de que membros de empresas de cibersegurança frequentaram essas delegações, e o Amitai Ziv, ele conversou com membros de alto escalão de empresas de alta segurança e também do governo israelense, pessoas que não quiseram dar os nomes, e essas pessoas relataram para ele casos, né? E eu vou citar aqui 2 casos que foram relatados, que são muito emblemáticos. O primeiro, na verdade, vai relatar 3 casos. O primeiro se refere ao fato de que a NSO diz que não vende e que reprova vendas para casos de afronta a direitos humanos. E houve um caso, o país a gente não sabe qual é, que a NSO viu que o software estava sendo usado para investigar e para espionar ações que não têm a ver com violações de direitos humanos, mas que a própria espionagem violava direitos humanos, e a NSO desligou o software. E que um membro do Ministério da Segurança da Defesa israelense tocou na porta da NSO e disse o seguinte: liga de novo, isso vai ser importante para a segurança nacional. E pediu para a NSO ligar, interferência do Estado nisso. Os outros 2 casos são ainda mais interessantes. Quando o Emirados Árabes quis comprar o software, a NSO não quis vender, alegando que não era um governo democrático. E o membro do Ministério da Defesa, isso foi no ano passado, disse a mesma coisa para a NSO: vende para eles, que no fim das contas isso vai ser importante para a segurança nacional. Vale lembrar que o Emirados Árabes é um aliado de Israel na luta contra o Irã. Se a gente olhar bem o mapa aí, a gente vai ver que a Arábia Saudita, o Cazaquistão e o Azerbaijão também são aliados de Israel, são países próximos ao Irã, são inimigos potenciais ou inimigos verdadeiros do Irã,
né, na luta deles por influência no Oriente Médio, e que Israel pode não ter os dados que são investigados pela NSO, embora eu duvide que não tenha, mas o fato de que os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Cazaquistão e o Azerbaijão possam ter acesso a dados sobre ações do Irã nos seus países, ou no próprio Irã, no fim das contas, ajuda Israel de maneira indireta, né? Então, o próprio Ministério da Defesa, ele interferiu nisso. Aliás, o Ministério da Defesa, ele autoriza ou proíbe as vendas. Também foi informação divulgada pelo Amitai Ziv. Ele pode autorizar ou proibir essas vendas, né? Nenhuma empresa cyber israelense, cibersegurança, faz acordo com outros países do mundo sem autorização do Ministério da Defesa. Então, o que está acontecendo no mundo, isso está sendo descoberto, é tudo com autorização do Ministério da Defesa israelense. E o terceiro caso, que é o mais interessante de todos, aconteceu numa espécie de feira cyber. Quando eu falo feira, parece meio bizarro, mas é uma coisa, é um evento secreto, né? Nem todo mundo pode participar, os convites são feitos. Foi uma feira cyber feita no Chipre há pouco tempo, que a empresa NSO foi oferecer o aplicativo Pegasus para a Arábia Saudita, okay? E eles falaram para o membro da delegação da Arábia Saudita, vai numa loja aqui nesse shopping, compra um telefone qualquer, pode ser da Apple, pode ser Android, e traz ele para cá. Eles compraram o telefone, falaram, mas tem que ter um chip, um número. Pegaram o chip, deram um número, e falaram, agora entra aí nos sites, baixa os aplicativos. Fizeram isso e eles mostraram que eles podiam ter acesso a todos os dados. Quando eles fizeram essa demonstração, a delegação da Arábia Saudita pediu um tempo sozinhos, conversaram, okay? E compraram o dispositivo, compraram o software por $50 milhões. Okay? Essa foi a história que foi contada para o Amitai Ziv, jornalista do The Marker, que ele divulgou nessa reportagem que ele fez também. Okay? Enfim, tudo isso foi divulgado por ele, outras informações foram divulgadas por outros órgãos, né? Agora, o governo da França está investigando, porque o presidente Macron ele está sendo, enfim, ele está sendo possivelmente vítima também dessa espionagem. O Macron é famoso por andar com vários aparelhos celulares, de dar o WhatsApp dele para cidadãos, para entrar em contato direto com ele. Curioso, fazendo parênteses, o Netanyahu não tinha telefone celular durante todo o tempo que ele foi primeiro-ministro, não sei se agora tem. Ele não anda com telefone celular. Enfim, bom, o que mais que a gente tem para falar sobre esse tema? Israel alega que não tem acesso, o segundo Nelson, Israel alega que não tem acesso a nenhuma dessas informações. Existe uma lei de 2007 que proíbe, né, o Estado, proíbe as empresas cyber de infringir leis, okay? Ou seja, de atuar contra a lei, okay? E que o país autoriza essas vendas porque sabe que isso vai ser usado para ações contra terrorismo e contra crime. Okay? E agora eu vou terminar minha fala e vou dar a palavra para o Nelson. O jornalista, né, Alan Ben David, do Canal 13, ele lançou esse questionamento. Ele falou, beleza, tá errado isso aí, né? Mas se Israel não vender esse dispositivo, quem vai vender? A Rússia, a China, o próprio Irã, que também tem uma indústria cyber desenvolvida. Então Israel vai fazer o quê? Vai fingir ser o mocinho e o bonzinho e não vai vender e vai ameaçar a segurança nacional, porque de fato é melhor que a gente tenha controle sobre isso do que outros países tenham, né? Enfim, que a gente e não vai deixar de trocar isso por diplomacia, né? Diplomacia cyber, que chamam. Por exemplo, a Hungria vetou uma declaração de toda a União Europeia contra os ataques de Israel em Gaza, né? A Hungria é um dos países que compra o Pegasus, que tem boas relações com Israel. Então ele alegou isso, ele falou, tá errado, tá, mas é para a gente deixar de fazer por causa disso? Se a gente não fizer o que tá errado, outros países vão fazer, é melhor que a gente faça, que a gente tenha o controle do que outros países tenham. O Amitai Ziv, ele foi para a mesma linha, ele disse o seguinte, eu prefiro que Israel venda esses dispositivos do que venda armas para países que assassinam a própria população, okay? Como de fato Israel faz, né? Vende armas para países da África que como por exemplo Ruanda fez, né? Que causaram genocídio na própria população. Enfim, a questão ética está sendo debatida aí. O fato, e isso aí ninguém pode discordar, isso não é uma questão que não é questionável, é que o Estado, o governo de Israel, ele está totalmente ligado a essa venda. Ele sabe o que estava acontecendo, ou sabe de bastante coisa que estava acontecendo, okay? E não tem como dissociar. Então, quando fala, a empresa israelense, olha, o israelense, no fim das contas, não é um adjetivo qualquer, okay? Porque o governo sabe que isso é feito. Agora, fala aí, Nelson, o que você acha disso? O que você quer acrescentar? Não, esse era o ponto que eu ia tocar, a questão do privado e do público, a questão do estatal e de uma empresa privada. Foi exatamente isso que a tua conclusão era o que eu ia falar. Até que ponto o estatal interfere no privado, até que ponto o privado tem uma independência e o estatal não tem nada a ver com a história, e também a questão ética, a questão moral e a questão legal.
De repente tem uma questão que a lei permite, mas eticamente ou moralmente não seria aceito. É isso aí. É isso, pessoal. Então vamos agora para a nossa próxima notícia desse mesmo bloco, okay? Que é uma notícia também polêmica, que também ganhou as páginas aí dos jornais israelenses, saiu um pouquinho no exterior, okay? Que foi a proibição da empresa Ben & Jerry's, produtora, fabricante de sorvete, né, empresa de comercialização de sorvete multinacional, de vender do outro lado do muro, né, do outro lado da linha verde, na Cisjordânia, basicamente, mais especificamente, nos assentamentos israelenses na Cisjordânia. O que é a Ben & Jerry's? É uma empresa norte-americana cujos donos são judeus, né? 2 judeus, os criadores, Ben & Jerry's, são por conta dos nomes deles, enfim, que produz sorvete de várias, sorvete razoavelmente de alta qualidade entre os sorvetes industrializados, né? Não é uma sorveteria artesanal, uma sorveteria industrializada, mas, enfim, que compete com o Häagen-Dazs, né, nesse estilo de sorvete. É um sorvete bastante popular em Israel, encontrado em qualquer supermercado do país, que inclusive tem uma fábrica no sul do país, na cidade de Kiryat Malachi, próxima aí à cidade de Ashdod, né? Perto também, próxima à fronteira com a faixa de Gaza. Fica desse lado do muro, desse lado da linha verde, a fábrica, mas o sorvete é vendido em todos os lugares. A empresa decidiu por uma determinação, decidiu escolher um lado que proíbe a venda de sorvetes em assentamentos israelenses do outro lado da linha verde. Proíbe a distribuição, a fabricação e a distribuição. A fabricação já não tem, né? A distribuição seria a proibição da comercialização desse sorvete nesse lugar. E essa foi uma decisão muito polêmica. A Ben & Jerry's não é a primeira empresa a fazer isso. O McDonald's não abre do outro lado da linha verde, né? Foi um alvo de polêmica, se não me engano, em 2011. Enfim, que eles decidiram que não iam abrir lá, e o Burgerente abriu uma sede, se não me engano, em Malé do Minho, e aí o ministro do interior na época, que era o Eli Shai, disse que mal podia esperar para comer as batatas fritas do Burgerente em Malé do Minho. Enfim, o dono da franquia do Shalom Arshav, do Paz Agora, o dono da franquia do McDonald's aqui em Israel, ele pertence ao movimento Shalom Arshav, que é o Paz Agora, um movimento pacifista, então ele é a favor do boicote aos assentamentos. Em 2011 também foi estabelecida uma lei que proíbe você fazer um discurso contra o boicote, né, aos assentamentos. Você pode boicotar o que você quiser em Israel. Você pode boicotar comida não kasher, comida kasher, pode boicotar comida não kasher, pode boicotar carne, os vegetarianos fazem isso, né? Você pode boicotar o que você quiser. Você só não pode boicotar, pelo menos não pode discursar contra o boicote a produtos que vêm dos assentamentos. Uma lei que passou na Knesset em 2011. Mas, enfim, o Ben & Jerry's não está fazendo discurso contra, eles querem simplesmente proibir a comercialização e distribuição desses produtos lá. Okay? Que é do ponto de vista logístico, seria um problema, e do ponto de vista moral, é uma ação bastante polêmica, pelo menos aqui em Israel, né? E que ganhou as páginas dos jornais, está todo mundo falando muito disso. O Bennett, primeiro-ministro, considerou uma ação anti-Israel, alguns disseram que é antissemita, curioso, uma empresa de judeus, né, com uma atitude antissemita, mas enfim, o que aconteceu foi que eles querem fazer esse boicote. A fábrica nacional, que tem os direitos de distribuição também, eles têm um contrato ainda de 1 ano e meio com a Ben & Jerry's Internacional, e eles disseram o seguinte: a gente não vai cumprir essa determinação. É uma franquia, pois é. A gente não vai cumprir essa determinação. A gente vai continuar fabricando aqui, normal, e vai continuar revendendo, e pronto, e vai ser isso que a gente vai fazer. A gente tem essa autonomia por contrato, e a Ben & Jerry's falou: é verdade, vocês têm essa autonomia por contrato. E se vocês fizerem isso, a gente não vai renovar o contrato com vocês. E eles começaram a falar: mas se a gente proibisse de vender lá, podem ter supermercados que vão deixar de comprar com a gente, como, por exemplo, as maiores redes de supermercado, o Shufersal, o Rami Lev, que vendem nos assentamentos também, que eles podem falar: não, a gente não vai deixar de vender em algumas sedes nossas por culpa de vocês, e porque vocês não querem, a gente vai parar de vender em todas, então vai parar de revender, e vocês vão diminuir muito a produção e vão ter que demitir funcionários. E sabe o que acontece? Que a Ben & Jerry's é o seguinte: beleza, vocês não querem isso, tá bom. Então a gente cancela a fabricação e vai ter que demitir todos os funcionários, porque tem redes, tem mercados que não tem sedes do outro lado da linha verde, né? Então você pode vender só para esses mercados, ou podem vender para os mercados que aceitam não abrir sedes do outro lado também, ou pelo menos que aceitam não vender só nas suas sedes do outro lado. Vocês fazem o que vocês quiserem. A gente não quer. Okay? Enfim, do ponto de vista comercial, é óbvio que não é uma decisão positiva para a Ben & Jerry's, pelo menos do ponto de vista do curto prazo, mas para quem não entendeu isso, essa é uma ação simbólica, totalmente capitalista. Né? A Ben & Jerry's não quer associar a sua marca à ocupação. Eles acham que isso é mais importante para eles do que esses milhares de dólares que eles podem ganhar mais vendendo do outro lado da linha verde. Enfim, é uma ação que é polêmica, porque em Israel tem muita gente que mistura as duas coisas. Eu não sei se o Nelson concorda comigo. Eu acho que é legítimo a posição da Ben & Jerry's. Você pode, enfim, seria legítimo também não vender em Israel, uma vez que é o Estado que impõe a ocupação. Eles optaram por boicotar só os assentamentos, o que para mim vai ser ainda mais legítimo. Eles não punem toda a população
pela atitude do governo, eles punem só quem decide morar nessa região, enfim, que não é uma grande punição. O que se faz se você não compra o sorvete, né? Alguém comentou isso no programa de rádio, se fosse a Pfizer proibindo, dizendo que não vende vacina para Israel, ou que não vende vacina para os colonos, seria uma coisa diferente. Mas Ben & Jerry's não comprar sorvete não muda muito a tua vida, tem concorrência, mesmo que não tivesse, parar de tomar sorvete não é uma coisa tão significativa assim na tua vida como não tomar vacina contra a corona. Mas, enfim, é uma ação simbólica, a meu ver, legítima, eu me ver justa, né? De alguma maneira justa. É verdade que isso vai afetar a economia dos assentamentos, é verdade que indiretamente isso também afeta a economia dos palestinos, é verdade que isso vai causar demissão na fábrica israelense, né? E é verdade também que se essa franquia quiser produzir outro tipo de sorvete, eles também podem, okay? E o que isso faz uma diferença do ponto de vista simbólico. Tem outras ações que fizeram isso de maneira silenciosa. Por exemplo, o governo da China, né? Eu citei o Amitai Ziv na nossa última notícia. Ele citou num podcast que eu escutei essa semana que o governo da China ele mandou para Israel há pouco tempo atrás, em acordo com Israel, 20 mil trabalhadores estrangeiros para trabalhar na agricultura e na construção civil, né, a pedido de Israel. Foi um acordo feito entre os dois países, e o governo da China inseriu uma cláusula respeitada pelo governo de Israel, que esses trabalhadores não podiam construir nada do outro lado da linha verde, na Cisjordânia. Não podiam construir nada nos assentamentos israelenses. E o governo consentiu, a China não quis colocar isso como uma cláusula pública, Israel também não tinha interesse que isso ficasse cláusula pública, isso foi assinado com o governo Netanyahu. E a China fez esse boicote de maneira silenciosa. A China não queria que isso fosse tornado público porque não queria criar problema político. A Ben & Jerry's fez o contrário. Eles queriam divulgar exatamente que eles boicotam os assentamentos. E para mim, isso para mim dá ainda mais legitimidade, mais justiça à sua ação, que o que eles estão dizendo é o seguinte: a gente é contra a ocupação. Quem tiver contra a ocupação faz o mesmo que a gente. Entendeu? Então é simbólico, não afeta muito na vida das pessoas aqui, afeta muito pouco, mas do ponto de vista simbólico ele é muito importante e para mim é uma atitude correta. Inclusive eu encerro minha fala por aqui. Diz aí, Nelson. A gente teve o primeiro caso, na verdade, da companhia de telefone celular Orange, que é uma companhia internacional e que tinha um contrato de franquia com uma empresa israelense. Um ano e pouco antes da Orange renovar o contrato com a companhia israelense chamada Partner, dona do número 012, teve uma declaração de um diretor mundial da Orange no encontro no Egito, dizendo que eles queriam sair de Israel porque eles não concordavam com as políticas israelenses. Isso repercutiu em Israel e realmente o contrato não foi renovado. A Orange saiu de Israel, ficou como Partner e a Partner continua aí firme e forte, não perdeu sua posição no mercado, até aumentou. No caso do sorvete do Ben & Jerry's, vai acabar sendo a mesma coisa. O cara vai se reestruturar, ou vai se ligar a alguma outra empresa estrangeira, ou ele vai produzir internamente e vai acabar segurando boa parte dos funcionários e vai acabar se posicionando. O X da questão para mim, em nível mundial, é se isso vai trazer ponto positivo ou negativo para o Ben & Jerry's. Se, de repente, o número de pessoas que concordam com isso vão comprar mais, ou o número de pessoas que se opõem a esse boicote vão boicotar mais. Vamos ver se na hora, olhando pelo ponto de vista de capital mesmo, se na hora a conta final vai ser positiva ou negativa nesse boicote. Porque houve muita resposta negativa. De repente, a gente tem um movimento lá em Nova York de rabinos que falam que não vão dar mais o selo kasher para eles. Eu li também que isso vai acontecer o rabinato da Austrália, por exemplo, vai tirar o selo kasher da Ben & Jerry's na Austrália. Se isso vai influenciar positivamente ou negativamente, é uma pergunta. Do ponto de vista privado, a Ben & Jerry's pode vender para quem eles quiserem e pode não vender para quem eles quiserem. Isso é legítimo. Agora, se os efeitos vão ser positivos ou negativos em termos financeiros para a empresa, a gente vai saber só mais tarde. Mas em termos financeiros, como eu disse, eu acho que a curto prazo eles vão sair mais perdendo que ganhando. Mas eu acho que o que eles estão interessados não é na consequência financeira. Bom, eles também estão, obviamente, né? Se for muito pesado, a propaganda, mas também quantas empresas vão seguir o exemplo. Né? Eu acho que eles estão tentando iniciar um movimento. Quando eles tornam público isso, eles querem ver quem vai seguir eles nessa. Né? E eu acho que, enfim... Pois é. Não, exatamente isso. Porque, por exemplo, tem propagandas que divulgam que eles fazem
padrões de sustentabilidade. Estou dando um exemplo à parte para falar. Financeiramente, eles têm que investir para se dar um padrão de sustentabilidade, mas a propaganda positiva traz novos consumidores. Pô, eu vou comprar dessa empresa porque eles se preocupam com a questão de sustentabilidade. Na questão do boicote, mesmo que eles tenham perdas de vendas, de repente eles podem achar ou podem acreditar que eles vão trazer uma propaganda positiva para a empresa se eles não concordam com essa ocupação. É mais por essa linha, é mais por essa situação. Não, vamos dar moral para essa empresa porque eles não concordam com uma ocupação que não seria moral sob certo aspecto. Então vamos apoiar essa empresa. É mais por esse lado, é uma propaganda política e um viés de que a gente não pensa apenas na grana, a gente pensa sob um ponto de vista moral. Agora, se isso é correto ou não, e se isso vai ter sucesso ou não, vamos ver no durante, né? Vamos conversar sobre isso, até com o Góra, se a gente estiver aí, nas próximas semanas ou nos próximos meses, para ver o efeito dessa decisão. Isso aí. Beleza, então terminamos esse bloco e passamos para o nosso próximo bloco, que a gente vai falar do esporte com o Nelsinho aqui presente. É isso aí, vamos nessa, Nelson. Meu caro Gorstein, mandar um abraço pro Gorstein aí que está estudando para a prova e se Deus quiser vai passar. O João que está aqui com a voz. O João começou o programa dizendo que estava rouco, mas está tocando barco aqui no pique e está indo legal. Nós tivemos 2 eventos muito importantes em Israel nessa semana. O primeiro foi um amistoso entre Barcelona e Real Madrid em Tel Aviv na terça-feira, dia 20, que eram, digamos, craques do passado do Barcelona contra craques do passado do Real Madrid. Veio o Roberto Carlos, veio o Luis Figo, veio o Ronaldinho Gaúcho, veio o Rivaldo, dentre outros. 3-2 para o Real Madrid, no estádio Bloomfield, em Tel Aviv. O Real Madrid levantou a taça, comemorou o título, o estádio estava lotado, foi uma festa muito bonita. Segundo ponto, a aposentadoria aos 33 anos do jogador de basquete Omri Caspi, na opinião de muitos, o principal jogador de Israel na história, foi o primeiro israelense a ser contratado por uma equipe da NBA, da Liga Norte-Americana de Basquete Masculino, a liga do Dream Team, a liga principal do mundo. Ele ficou 12 anos jogando nos Estados Unidos, passou por 7 equipes e mostrou realmente um potencial muito grande, e ele está se aposentando, ele que morou a vida inteira e ainda tem sua residência oficial na cidade de Yavne, perto de Tel Aviv, e ele realmente, com a voz embargada, convocou uma coletiva e se aposentou. Tem o texto no Conexão Israel, conexãoisrael.org, vocês podem verificar o texto sobre o Omri Caspi. Esse foi um outro ponto muito importante. O terceiro, agora, Olimpíadas. A gente chegando para mais uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Israel mandou uma delegação com 89 atletas, a maior delegação, história, né? A maior da história, o dobro de atletas que tinham ido para os Jogos do Rio de Janeiro há 5 anos. Esses 89 atletas divididos em 15 modalidades. Israel, na história, tem um histórico muito forte em medalhas no judô, tanto feminino, como foi a primeira medalha da história, como no judô masculino. Israel teve medalhas também na vela, mas para esses jogos de agora, se vai confirmar ou não, ninguém sabe, mas a expectativa positiva é em relação à ginástica artística, tanto masculina quanto feminina. Na masculina, o Alex Chatilov, que já foi campeão europeu, já foi campeão mundial, é uma esperança de medalha, e na ginástica artística feminina, a Linoy Ashram, é uma expectativa também. Ela ganhou medalha no Campeonato Mundial em 2017 e foi a primeira israelense a ganhar uma medalha no Mundial de Ginástica Artística Feminina, e ela é uma esperança de medalha também agora nas Olimpíadas de Tóquio. Essa é a expectativa e essa é a esperança. Beleza, vai lembrar que ao longo de toda a história, Israel só ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004, justamente no iatismo. Naquela Olimpíada já ganhou uma medalha de ouro e uma de bronze. E bronze foi no judô, né? Se não me engano, chamava Gal Friedman, o iatista que ganhou a medalha de ouro, né? Ganhou do brasileiro. Ele ganhou, estava pau a pau com o Brasil, do Bimba, exatamente. O Bimba chegou a liderar, e na última prova ele foi mal e terminou em 4º lugar sem medalha, e o Gal Friedman ganhou o ouro. Pois é,
Enfim, vamos torcer aí. Se Israel bate os recordes de medalha, né? Se consegue só trazer medalha para o país já é especial. O Israel, às vezes, termina a Olimpíada sem medalha nenhuma. Então, só trazer medalha já é especial. Eu vou falar que o otimismo aqui está muito grande, hein? O que eu estou escutando, o que eu estou vendo é que as pessoas estão muito otimistas para que vai ser a melhor Olimpíada da história, a melhor participação da história do país, da história dos Jogos Olímpicos. Vamos torcer para que dê certo. O Canal 13 vai transmitir a maioria das participações ao vivo, em canal aberto, fora o canal esportivo número 5, que vai transmitir também muitas provas, muitos jogos. E a cerimônia de abertura, a partir das 2 da tarde dessa sexta-feira, horário de Israel, também vão transmitir toda a cerimônia de abertura. É isso aí. Então é isso. Vamos torcer por Israel aí para ganhar medalha, para que a gente possa desenvolver melhor o esporte no país. E aí, principalmente Marquinhos aí, que trabalha com esporte também. Para ele é importante que o país desenvolva o esporte. Para todo mundo, né? Esporte é uma coisa boa. Vale a pena fazer. Eu não faço, mas recomendo. Algo mais a acrescentar aí, Marção? Não, agradecer a oportunidade e deixar um abraço a todos. Isso aí, pessoal. Então até semana que vem. E a gente vai se falando aí com boas ou más notícias. Estamos de volta semana que vem.